Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A misericórdia de Deus é como o céu, que permanece sempre firme sobre nós. Sob este teto, estamos seguros e seguras, onde quer que nos encontremos. Lutero. Nosso cordial bom dia. É com alegria que adentramos ao vosso lar nesta manhã com mais uma reflexão e uma palavra do programa Respostas para a Vida da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Nesta manhã quem vos fala é Vilmar. E convido a você nesta manhã que está sintonizado a meditar comigo na palavra do Senhor. E eu inicio esse programa motivado, inspirado e assim também se colocando na presença de Deus, pedindo que Ele derrama sobre nós o seu Santo Espírito, para que possamos compreender e entender a sua palavra nesta manhã. E lhe faço uma pergunta. Você é um cristão autêntico? Como você e eu temos vivido a nossa vida como cristão? Qual tem sido o nosso testemunho como cristãos? Enquanto pensamos um pouco, ouvimos a primeira canção. Vivemos em um mundo onde o certo está errado e o errado está certo. E pergunto para você nesta manhã, como nós cristãos estamos vivendo neste meio? Qual o nosso testemunho? Qual o nosso exemplo? E eu não pergunto só a você, mas eu também me questiono de que maneira e o que nós estamos fazendo diferente e qual a diferença que nós estamos fazendo como cristãos. E para implementar esta nossa reflexão, quero meditar com você numa palavra do Antigo Testamento. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, os versos 5 até 8. Lá diz assim: quando Deus Eterno viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou pensando em fazer algo. E assim Deus ficou muito triste por haver feito o ser humano. O Eterno ficou tão triste e com o coração tão pesado
que disse: Vou fazer desaparecer da terra esta gente que eu criei, e também todos os animais, os seres que rastejam pelo chão, e as aves, pois estou muito triste por tê-los criado. Mas o Deus eterno aprouve o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. E para Deus, todas as outras pessoas eram más. E havia violência por toda parte. E Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Amado ouvinte, que tempo nós estamos vivendo hoje? Como está o mundo nos dias de hoje? Em meio a este mundo hostil, Deus encontrou um homem que se destacou entre bilhões. Este homem se chamou Noé. E nos dias de hoje, vivemos este mundo novamente cheio de pecado, este mundo cheio de coisas erradas, e parece que as coisas erradas é que estão certas e as coisas certas é que estão erradas. Será que Deus, no meio deste mundo e desta situação, encontra um homem justo? Encontra um cristão em quem ele pode depositar a sua confiança? Pensa você comigo. Este mundo em que nós vivemos, Deus encontra alguém com um coração que vive, que segue, que tem uma comunhão íntima com Deus? Você e eu, nós damos testemunho desta vivência de amor, de lealdade, que provém do ensinamento de Cristo Jesus? Nós podemos perceber neste texto de Gênesis que Deus, em meio ao caos daquela época, ele encontra em Noé um homem justo. Ele encontra em Noé um homem disposto a seguir o ensinamento de Deus. Apesar das circunstâncias, apesar do mundo viver as coisas erradas, mas Deus encontra em Noé um homem com caráter, um homem disposto a ser diferente do que o mundo vivia naquela época. E Noé ainda era, assim, um homem inocente, um homem de alto caráter, um homem de reputação de moral, em contraste com o caráter perverso do mundo em que ele vivia. E não pense você que Noé era alguém que era aplaudido, ou que Noé era alguém com destaque. Não. Noé era alguém desprezado pela sociedade. Noé era alguém que a sociedade olhava com olhos de desprezo. Olhavam Noé como aquele crentão ou aquele cara que seguia a Deus. Era alguém diferente na civilização daquela época. E eu pergunto, eu e você somos vistos
como alguém diferente? Ou nós somos vistos como qualquer um? Nós fizemos diferença hoje no mundo por sermos cristãos? Essa pergunta eu faço para mim também. Na sociedade em que nós vivemos hoje, nós fizemos diferença em ser cristãos? Ou nós somos alguém que vai com a maré? Ou nós somos aquela que nada contra a maré? Nós estamos nos opondo às situações, ao que o mundo vem nos colocando? Ou nós estamos aceitando passivamente? Como é que é isso nos dias de hoje? Eu e você, nós somos diferentes ou nós somos iguais à sociedade? Faça-se essa pergunta. Eu também me faço a pergunta. Se nós olhamos para o texto bíblico, sentimos ali que Noé era alguém que foi pressionado. Noé foi alguém que foi ridicularizado por causa da sua fé, por causa da sua determinação. Quem assistiu o filme da Arca de Noé percebe que Noé foi caçoado. Noé foi um homem que foi colocado ao ridículo. Quem lembra daquela passagem que as pessoas caçoavam de Noé? Quando Noé construía a sua arca, perguntavam para Noé se Noé ia navegar no seco. Mas Noé era alguém fervoroso. Noé era alguém que tinha um relacionamento. Era alguém que tinha compaixão. Noé era alguém que tinha uma intimidade, e uma intimidade com Deus. Ele era um homem diferente para a sua época. E eu pergunto, quem é o homem diferente na época dos dias de hoje? Olha para os seus amigos. Olha para a sua sociedade. Você tem sido diferente? Ou nós temos nos deixado levar por esse mundo que aí está? A nossa voz é diferente? Ou a nossa voz é igual? As nossas atitudes, as nossas ações, como o mundo nos vê? Para nos ajudar a entender um pouco melhor e nos corrigir, porque estamos entrando em um período de reflexão, em um período de nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo, onde queremos adentrar ao advento, ao período da boa notícia. E eu pergunto, como você e eu estamos nos preparando para este período natalino, esse período da preparação para a vinda do Messias? Queremos olhar para um texto de 2 Coríntios, lá no capítulo 6, o versículo 14 seguintes nos diz: não se juntem com os descrentes para trabalharem com eles. Como é que é certo e errado podem ser companheiros? Como podem viver junto a luz e a escuridão? Como pode viver Cristo e Satanás estar no mesmo ambiente? O que é que um cristão e um descrente têm em comum entre si? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos pagãos? Pois nós somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo.
E o Senhor disse ainda: vocês precisam deixá-los e se apartar deles, e não toquem em nada que seja impuro, e então eu os aceitarei. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas. Amados ouvintes, Deus nos chama, Deus nos convida ao arrependimento. E o programa Respostas para a Vida, ele é um programa uma vez na semana, somente aos domingos de manhã. E que bom que você nos ouve nesta manhã. E nesta manhã Deus está nos convidando a nos arrependermos, a olhar para dentro de nós e olhar como nós temos vivido. O apóstolo Paulo escreve esta carta aos Coríntios, advertendo eles, advertendo também a mim e a você, dizendo que não tem como viverem no mesmo lugar a luz e a escuridão. Nos advertendo, dizendo que não tem como viver o cristão e o não cristão no mesmo ambiente. Por isso, querido ouvinte, Deus nos convida nesta manhã a tomar uma posição, a tomar um partido, a tomar um lado e ser como Noé foi na sua época, no seu período. Deus nos convida a nós termos uma atitude. E adentramos o período de Advento, o período da preparação, que nós realmente possamos nos preparar. Assim como Noé, na sua época, vivia uma cultura, vivia em um mundo hostil, nós também vivemos nos dias de hoje em um mundo hostil. Em um mundo onde o errado é certo e onde o certo é errado. Mas cabe a mim e a você, neste mundo, dar o nosso testemunho, sermos testemunhas da palavra de Deus. Mas antes de sermos testemunhos e testemunhas, nós precisamos ter uma relação. Nós temos que ter uma vivência com Deus. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus. Precisamos pertencer aos filhos e às filhas de Deus. Deus chama, Deus nos capacita através da sua palavra, através do meditar da sua palavra. Por isso, neste domingo, neste último domingo do mês de novembro, Deus nos convida a olharmos para Ele e aceitarmos o desafio de olharmos para Cristo e, através da fé, através do Santo Espírito do Senhor, nos deixar transformar, para que possamos ser exemplos, ser testemunhos. E ser testemunho, ser uma testemunha, é ter compaixão com o nosso próximo, é saber perdoar, é saber estender a mão, é saber abraçar o irmão com amor, com humildade e com compaixão. Amado ouvinte, somos chamados a demonstrar humildade, amor, compaixão, mesmo em relação àqueles que discordam veemente das nossas opiniões. Sim, nós somos chamados
a tratar este irmão, esta irmã, com humildade, com amor, com respeito que ela merece, para que o nosso testemunho como cristãos realmente seja como foi de Noé na sua época. Noé, por mais que as pessoas caçoavam dele, Noé não as difamava, mas sim Noé só lhes falava o seguinte: ai de vocês, virá o tempo, virá o período em que não terá mais tempo para o arrependimento. Ai de vocês que hoje difamam a palavra de Deus. Ai de vocês que hoje negligenciam a palavra de Deus. Mas Noé os tratava com humildade, com amor e com respeito. Por isso convido a você que me ouve nesta manhã e que já é cristão, que já entregou a sua vida a Cristo, que já vive uma comunhão íntima com Deus. Convido você nesta manhã a olhar para a sua vida e deixar Deus trabalhar em você, através da ação do seu Santo Espírito, para que você e eu possamos continuar sendo testemunhos e testemunhas da graça, do amor e do testemunho de Cristo. Vou finalizando, olhando novamente para o texto de Gênesis. Deus encontrou graça em Noé, um homem diferente naquela época. E o meu desejo é que Deus encontre em você e em mim a graça. Encontre em mim e em você um homem e uma mulher diferente. Um homem e uma mulher que vive na nossa época o amor que provém de Cristo. E que você e eu possamos ser os justos da nossa época. Que eu e você possamos fazer diferença nos dias de hoje. E que na vinda de Cristo, Cristo encontra você e eu preparados na comunhão com Ele. Que Deus abençoe esta palavra nesta manhã, na sua e na minha vida. E que possamos viver, sim, neste mundo, mas ser sal e luz. Fazer a diferença, seja na sociedade, seja na comunidade. Que Deus abençoe esta palavra hoje e sempre. Amém. Ainda quero orar com você. Quero lembrar ainda antes que hoje não haverá culto na nossa comunidade e sim os programas online, que você possa nos ouvir e assim também sintonizar no nosso Facebook e também no nosso YouTube. Que Deus abençoe esta palavra e também o meditar na sua palavra através das redes sociais. Oramos a Deus. Pai querido, vivemos em um mundo hostil. Vivemos em um mundo onde o certo é errado e o errado é o certo. Mas nós queremos te pedir nesta manhã, derrama do teu Santo Espírito, unge-nos, Senhor, com a tua graça e com a tua comunhão, para que possamos permanecer firmes na fé em ti e possamos ser exemplos e sermos testemunhos e testemunhas tuas neste mundo onde tu nos colocas, para que possamos ser aqueles e aquelas que preparam o caminho para a tua vinda, a tua segunda vinda anunciada nos evangelhos, preparada para aqueles e aquelas que estão em comunhão contigo. Por isso não se deixa iludir, mas sim, querido Deus e Pai, capacita-nos, aperfeiçoa-nos, preenche-nos
da tua graça, da tua misericórdia. E assim, queremos viver a grande alegria da Boa Nova nos próximos dias. Sê conosco, abençoa-nos e guarda-nos, quando assim oramos e pedimos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz.